Você conhece o fim da história, mas ainda assim você se emociona, sente raiva e sofre. E acima de tudo, você entende muito. Amanhecer na Colheita, novo livro de Suzanne Collins, é o tipo de história que, mesmo sendo um prequel, consegue ser mais poderosa do que a trilogia original. Hoje eu quero contar por que esse livro me destruiu por dentro, no melhor sentido possível, e por que voltar a Panem nunca foi tão necessário. Dessa vez, a autora nos leva de volta ao 50º ano dos Jogos Vorazes, também conhecido como Segundo Massacre Quaternário. E quem assume o protagonismo é ninguém menos que o Haymitch. Sim, aquele mesmo Haymitch da trilogia original, um mentor icônico, alcoólatra, mas com olhos que carregam o peso de tudo que já viu na vida. Aqui ele ainda é um garoto de 16 anos. Um garoto que só queria sobreviver ao dia da colheita e passar um tempo com a garota que ama. Mas o destino, ou melhor, o sistema da capital, tinha outros planos. O Haymitch passa pela colheita de uma maneira tão bizarra e tão destrutiva que faz com que todos os seus sonhos se desmoronem na sua frente. Ele é arrancado de sua família, da sua namorada e jogado num cenário onde a sobrevivência tem mais a ver com a estratégia emocional do que apenas a força física. E o mais impactante é que, apesar de já sabermos o final, já que ele é um vitorioso na trilogia original, tanto que ele é o mentor de Katniss e Peeta, o livro consegue prender a gente por completo. Eu li ele em, 3, 4 dias. Isso porque tinha que trabalhar, então não dava pra ficar lendo direto, mas certamente se eu pudesse eu ficaria lendo isso aqui o dia todo. Porque a pergunta aqui dessa história não é se ele sobrevive, mas sim o que ele perde nesse processo. E principalmente quem ele se torna depois disso. Suzanne Collins, ela se entrega de corpo e alma pra esse livro. É o mais emocional dessa franquia toda e pra mim é um dos meus favoritos até então. E digo até então porque vai que ela faz outro. A narrativa tá carregada de dor, violência e sufocamento e não é à toa. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, lançado em 2020, o livro, e depois tendo filme, muita gente acabou romantizando de uma forma bizarra o jovem Snow. O próprio cinema contribuiu com isso ao escalar um ator considerado bonito, que deu um certo charme ao personagem. E o que tem de edits e fanfics por aí com o Snow é um negócio assim, assustador. As pessoas esqueceram por completo quem é o Snow. Mas aqui, ó, nessa belezinha, Collins faz questão de nos lembrar: lembre-se de quem é o verdadeiro inimigo. Lembra daquela frase icônica lá da trilogia? Então, o Snow já está muito mais parecido com o homem frio e cruel que a gente conheceu lá na trilogia original. A capital continua sendo um palco de espetáculo, manipulação e crueldade, e os jogos são um reflexo disso. Só que o mais legal disso é que nesse livro aqui, os jogos ainda estão precários, mais rústicos, sem toda aquela pompa que a gente conhece depois. Tem, obviamente, uma pompazinha, mas não é aquela pompa extrema que a gente conheceu na trilogia original, por exemplo. O que torna tudo ainda mais bruto, mais real e muito mais cruel. Outro ponto fortíssimo do livro são os personagens secundários. Haymitch entra na arena ao lado de outros 3 tributos do Distrito 12. Até porque, como é uma edição especial, em vez de 24, são 48 tributos. Aqui o Haymitch entra na arena ao lado de outros 3 tributos do Distrito 12. Uma menina que ele considera quase uma irmã e presta muita atenção nela. Um garoto obcecado por calcular chances e apostas e uma garota arrogante que aos poucos revela camadas inesperadas. Essas relações são construídas de uma forma tão humana que você sente o mesmo que o Haymitch. Conexão. Olha só, o sentimento mais lindo que destrói a gente assim, ó, rápido. E aí é que mora a dor, porque a gente sabe que a arena não é feita para preservar vínculos, mas sim destruí-los. É por isso que eu tô de preto, por conta do luto. O livro tá repleto de conexões com a trilogia original até. Referências a Lucy Gray, a família Everdeen e Melark e outras também referências que você vai amar. Participações de personagens como Plutarch, Beatty, Wires, Mags, Ify, Caesar. É um verdadeiro presente para quem acompanha a saga há anos. Mas diferente de muitos prequels que vivem apenas da nostalgia, aqui as referências têm função narrativa. Elas ampliam o universo, costuram o passado ao futuro e provocam reflexão. E falando em reflexão, Suzanne Collins nunca deixou de lado a sua crítica social. Em Amanhecer na Colheita, ela tá mais afiada do que nunca. Ela denuncia a banalização da dor, a espetacularização do
sofrimento e o uso político da juventude como moeda de poder. É impossível não fazer paralelos com o mundo real, com a forma como a gente lida com tragédias, como consumimos a dor alheia como entretenimento, que é absurdo. Gente, é tudo muito bom. E talvez o que mais me emocionou nesse livro nem tenha sido uma cena específica, apesar de várias cenas específicas me emocionarem. Mas foi uma frase em particular que tá lá nos agradecimentos. E aí eu vou ler pra vocês, tá? Porque eu coloquei isso no meu diário de leitura e eu vou falar aqui também. Para todos os meus maravilhosos leitores, obrigada por voltarem mais uma vez a Panem e acompanharem esses personagens e suas lutas, mesmo sabendo do resultado inevitável. A neve pode cair, mas o sol também nasce. Essa frase, a neve pode cair, mas o sol também nasce, me pegou em cheio, porque é sobre esperança e resistência. Mesmo sabendo do desfecho, mesmo com todas as perdas, há algo dentro da gente que se recusa a apagar completamente. E é por isso que a gente volta a Panem. Porque ainda queremos acreditar que apesar da escuridão, o sol ainda pode nascer. Gente, olha que coisa linda! Amanhecer na Colheita é mais do que um livro, mas um grito, um lembrete, uma homenagem àqueles que lutaram e se perderam no caminho. É sobre como o trauma molda o caráter, sobre como o sistema destrói e ainda assim, em alguns nasce uma vontade de lutar. Se você é fã da saga, esse livro, meu amigo, minha amiga, é leitura obrigatória. E mesmo que você não seja, aqui tá uma história que fala sobre o mundo que vivemos através de metáforas que doem porque são reais demais. E você vai se lembrar de quem é o seu verdadeiro inimigo? Se você gostou dessa análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te marcou nesse livro. E se você ainda não leu, me conta o que você espera dessa nova jornada em Panem. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que a sorte esteja sempre ao seu favor. Tchau!